João Val e Azevedo, um nome que faz muitos benfiquistas suspirar, de raiva, de vergonha, de incredulidade. Mas e se te dissermos que, apesar de tudo, nem tudo foi mal? Durante anos o seu nome foi sinónimo de caos, divisão e polémica, mas no meio da confusão, das promessas falhadas e dos processos em tribunal, houve também ideias, decisões e visões que mudaram o Benfica, algumas à frente do seu tempo. Hoje, na Central do Glorioso, relembramos a era Val e Azevedo e explicamos o porquê de, afinal, nem tudo ser mau. Quando João Val e Azevedo assumiu a presidência em outubro de 1997, o Benfica estava à deriva. O legado de Manuel Damasio era devastador, financeiramente, estruturalmente e desportivamente. O clube acumulava dívidas gigantescas, resultados pobres e uma estrutura antiquada. Val e Azevedo prometeu uma revolução e enfrentou de imediato o sistema, os mesmos poderes que dominavam o futebol português há décadas. Logo no início, Val e Azevedo fez algo impensável. Rompeu o contrato com o Olive Desportos de Joaquim Oliveira. Foi um ato de rebeldia, um murro na mesa. Ele queria o Benfica livre, dono dos seus direitos, da sua imagem, do seu futuro. Foi o primeiro grande sinal de alguém que queria enfrentar o sistema. Lançou ainda o projeto de uma televisão para o clube, algo que só chegaria em 2008 com a criação da Benfica TV, já no tempo de Luís Filipe Vieira. Val e Azevedo foi o primeiro a desafiar o monopólio, pagou o preço, mas lançou a ideia certa. Em janeiro de 1998, em pleno caos, Val e Azevedo conseguiu o impensável, trazer Karel Poborský, estrela do Manchester United, ao Benfica, um craque mundial, 10º classificado da Bota de Ouro uns anos antes, e uma das maiores contratações da história do clube. Poucos presidentes em tempos de crise conseguiriam uma jogada destas. É importante realçar que, apesar de histórica, a contratação foi feita a partir de métodos um tanto quanto duvidosos, como já explicámos no primeiro vídeo, o Benfica de Val e Azevedo. Entre 1999 e 2000, Val e Azevedo deixou duas marcas que mudaram o clube para sempre. A criação da SAD, aprovada pela esmagadora maioria dos sócios, um passo fundamental para profissionalizar e modernizar o clube, e o lançamento da primeira pedra do Centro de Estágios de Seixal. Foi ele quem iniciou o projeto, o embrião da academia que hoje forma campeões. O Seixal é, de certa forma, uma das suas heranças mais concretas. Poucos sabem, mas o primeiro projeto do novo Estádio da Luz nasceu na sua presidência. Um estádio moderno, arrojado e inovador. Val e Azevedo pensava em reformar o antigo Estádio da Luz e não demolir e construir um novo. Contudo, o projeto acabou engavetado e esquecido. Era o sonho de uma saudosa catedral modernizada, mais Benfica, mais luz, mais gloriosa. Em setembro de 2000, após a saída de João Vieira Pinto e a demissão de Heinz, Val e Azevedo arriscou tudo e contratou José Mourinho, um treinador jovem, carismático, diferente. E rapidamente o Special One começou a mostrar quem era. O Benfica jogava com alma, com garra, com futuro. Pela primeira vez em anos a luz sorria de novo. Mas então, vieram as eleições. Val e Azevedo perdeu, Mourinho saiu. E o resto é história. Se tivesse ficado, talvez Benfica e Mourinho tivessem vivido a era dourada. E acabou por acontecer. O Porto, que muito provavelmente não seria campeão europeu. Os erros existiram, e foram muitos. Negócios duvidosos, promessas quebradas, confrontos internos e o mais grave de tudo, usar o dinheiro do clube para benefício próprio. Mas a história também tem ironias. Tudo aquilo que Val e Azevedo idealizou, a independência mediática, o Seixal, a SAD, a modernização do estádio, acabaram por ser concretizados. E se Val e Azevedo tivesse ganho as eleições de 2000, e se Mourinho tivesse ficado no Benfica, talvez o Porto nunca tivesse conquistado a Liga dos Campeões em 2004, talvez o Benfica tivesse antecipado o seu regresso à grandeza, e se Val e Azevedo tivesse o dinheiro e as condições que o Benfica tem hoje, talvez muitas das suas ideias que pareciam loucura naquela altura tivessem sido a base de um novo império encarnado. São perguntas
que nunca terão resposta, mas que mostram como no futebol o tempo muda tudo. No primeiro vídeo contámos a sua era por completo, hoje mostramos a visão. João Vale Azevedo foi um presidente controverso, mas também um homem que ousou desafiar o sistema e pensar grande. Cometeu erros, muitos, mas também sonhou o futuro. O seu mandato não foi bom, longe disso, mas como vimos, nem tudo foi mau.